Oi, cinéfilos! Meu nome é Carolina e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. E no vídeo de hoje eu vim falar sobre o lançamento dessa semana, que é o filme A Complete Unknown. Em 1961, um desconhecido Bob Dylan, de 19 anos, chega à cidade de Nova York com seu violão e cria relacionamentos com ícones musicais em sua ascensão meteórica, culminando em uma performance inovadora que reverbera o mundo todo. O filme tem direção de James Mangold e roteiro escrito por ele e Jay Cox e traz um recorde da vida de Bob Dylan entre os anos de 1961, quando o cantor chega em Nova York, até 1965, no Festival de Folk de Newport. Honestamente, esse foi um filme que não me conquistou de primeira, em parte porque eu tô um pouco cansada desse tipo de filme biográfico contando sobre a vida de algum artista, enfim, e também por não ser um entusiasta do Bob Dylan, né? Eu conheço muito pouco da história do cantor, poucas músicas dele, né? Então o filme foi realmente surpreendente por esse lado, mas acabei ficando curiosa por conta do elenco envolvido nesse projeto, que são de atores que eu gosto muito, né? O próprio Timothée Chalamet, que é o protagonista, o Edward Norton, a Elle Fanning, são atores que eu gosto de vários trabalhos, né? E também por conta da quantidade de prêmios e indicações que esse filme foi conquistando agora mais recentemente, o SAG Awards, que foi pro Timothée Chalamet. O filme, então, começa acompanhando o início da carreira do Bob Dylan em Nova York, onde ele é apoiado por vários outros cantores de folk, aqui em principal o Pete Seeger, que é interpretado pelo Edward Norton dentro do filme. E bom, como eu comentei, por não conhecer muito sobre o cantor, acabou que tudo dentro do filme foi uma grande novidade. Eu gostei bastante da escolha do recorte que eles fizeram, né, pra contar sobre a vida. Eu sinto que em muitos desses filmes biográficos, eles acabam querendo contar sobre a vida inteira de um artista ou de alguma pessoa e muitos pontos acabam ficando de fora ou muitas coisas acabam não sendo tão bem desenvolvidas, né, e tendo um recorte de anos, acho que é sempre a melhor escolha e acho que eles escolheram um bom período pra contar sobre a vida dele, já que a gente acompanha não só a entrada dele no cenário musical, né, o início da carreira do cantor, mas também toda a mudança que ele acaba acontecendo dentro da carreira dele, né, e também dentro da própria música. E por falar em novidade, o filme tem como uma das suas principais temáticas falar sobre as mudanças no cenário musical, em principal aqui falando sobre o estilo do folk, que é um estilo musical muito popular nos Estados Unidos, que surge ali alguns anos antes, né, mas que ainda se mantém muito relevante e atual nos anos 60 por ser um estilo musical que fala com o povo e que traz, em principal, críticas do cenário trabalhista, né? E eu digo que eu percebi a importância desse gênero musical dentro da história dos Estados Unidos muito por conta dos indicados ao Oscar, né? Eu tô assistindo todos os indicados ao Oscar da história e eu vejo muito essa temática se repetindo, de trazer filmes biográficos de artistas, né, e principalmente do folk, como o filme Bound for Glory. E acho que o próprio filme mostra também isso com uma facilidade absurda, principalmente no momento que a gente conhece o personagem do Pete Seeger, que é justamente quando ele tá em um julgamento por conta de uma das suas músicas que muito provavelmente tinha alguma ligação, alguma crítica social. E bom, o filme se encontra no momento que o folk não só se mantém ainda muito forte, mas começa a fazer ligações com outros gêneros musicais, principalmente o próprio rock, que vem vindo em ascensão com novos artistas, né? E aqui a gente vê várias pessoas que eram do folk agora tentando migrar e trazer coisas mais diferentes para sua música, o que, claro, desagrada aquelas pessoas mais tradicionais. Eu gosto bastante desse embate de gerações que acaba acontecendo por conta disso, né? Já que o folk é um estilo musical que tem muitos fãs e que ainda tem uma importância muito grande para o cenário social ali dos Estados Unidos, né? Mas, claro, o mundo em si tá mudando e com isso o pessoal clama por novidade e vem então o Bob Dylan, que consegue conquistar diversos jovens, muito por conta de ser não só uma novidade, né, mas por trazer melodias mais animadas, né, e letras que acabam trazendo uma certa identificação com a coisa da juventude e da própria rebeldia. Com isso, o filme também traz uma ótima ambientação, não só pelas músicas escolhidas para representar cada um desses momentos, né, o que acabam sendo também um recorte daquele período, né, mas também com os figurinos, os cenários e principalmente as notícias escolhidas para contextualizar o que estava acontecendo e o momento e o estado em que aquelas pessoas ali envolvidas dentro do filme se encontravam, né, com a Guerra Fria, a morte do
presidente Kennedy e muitas mais. O filme também traz bastante sobre o relacionamento entre o Bob Dylan e a Suzy Russo, que é uma versão fictícia de uma namorada do Bob Dylan da época, e também o relacionamento dele com a Joan Baez em uma espécie de triângulo amoroso. Honestamente, eu gostei muito das duas personagens femininas, né? Não só pelas atuações ali no geral, né? E acho aqui que vale falar que eu queria muito que a Elle Fanning fosse indicada ao Oscar na categoria de coadjuvante, né? E a Mônica Barbaro também acho que traz uma performance excelente, mas também por serem duas mulheres muito diferentes entre si, mas ainda assim ambas de fácil identificação e ambas extremamente fortes, muito diferentes e muito verdadeiras, digamos assim, apesar de serem diferentes entre si. E eu admito que eu gostaria muito de ter visto mais delas, acho que eu com tranquilidade assistiria um filme ali das duas como protagonistas. E eu acho que ambas também representam muito bem e acho que acabam nos dando fortalecem, assim, a época em que o Bob Dylan se encontra, né? Acho que elas representam muito bem a passagem e a mudança que ele acaba sofrendo ali durante esses anos dentro da música, mas também dentro da sua própria personalidade. E o Timothée Chalamet, que agora, após a sua vitória no SAG Awards, vem muito forte pro Oscar. Acho que ele é um dos principais concorrentes ali dentro da categoria de melhor ator. Acho que a grande competição do ator é ainda o Adrien Brody e talvez o Ralph Fiennes, né? Acho que muitas coisas podem acontecer até lá, mas acho que essa vitória do SAG só justifica ainda mais o fortalecimento dele dentro do Oscar, né? E muito provavelmente, talvez, a vitória dele. E, claro, o ator tá muito bem dentro do filme, principalmente por interpretar um personagem com uma personalidade um tanto quanto diferente, por ser uma pessoa muito introvertida, e isso dentro do filme fica muito claro que é algo que prejudica ele em diversos momentos, né? Não só profissionalmente, mas principalmente nos seus relacionamentos ali entre as duas mulheres. Eu acho que dentro do filme é muito legal ver a mudança que ele passa, né? Realmente a transformação que ele passa desde os primeiros anos ali que a gente acompanha ele como um jovem otimista querendo ir para Nova York para realizar seus sonhos, até um cantor muito consagrado, muito amado por outros, né? E que começa a sentir a pressão da mídia e que também acaba se aproveitando, assim, da sua fama e que quer, de certa forma, trazer coisas novas, né? E não ficar só preso a uma certa coisa, né? E acho que o ator traz uma performance muito crível de tudo isso que acontece. E o filme também ajuda muito porque ele traz diversos momentos do dia a dia do Bob Dylan, que, claro, ajuda a gente a se conectar melhor ali com o personagem. Porém, devo admitir que esse foi um filme que não me impressionou, assim. Em parte porque ele me entregou exatamente o que eu imaginava que o filme seria, né? Por ser um filme biográfico de um artista, né? Ele acaba sendo muito parecido com vários outros que a gente teve aí ao longo dos anos. Vários outros que também foram indicados ao Oscar, né? E realmente me entregou exatamente o que eu esperava de um filme biográfico do Bob Dylan, mesmo não conhecendo tão bem, assim, a história do cantor. E até pelo filme ter suas 2 horas e 20 de duração, eu achei que ele talvez focaria mais em alguns certos assuntos, né, como o próprio relacionamento entre o Bob Dylan e o Pete Seeger. Eu achei que isso seria mais desenvolvido, acho que tem bons momentos, mas mesmo assim, ao final eu senti que faltou algumas coisas. Talvez a conversa que eu esteja esperando ali entre aqueles dois nunca tenha acontecido na vida real, mas eu não sei. Eu senti que alguns pontos ficaram faltando, o próprio triângulo amoroso entre ele e aquelas duas mulheres, acho que algumas coisas acabaram ficando de lado, o que me surpreende um pouco por ter um recorte tão específico e também pela própria duração do filme. E assim, agora é algo muito mais pessoal e acontece, eu achei o filme um tanto quanto cansativo, porque particularmente eu não sou tão fã desse estilo musical, né, principalmente as músicas lá mais do começo do filme, quando o cantor tava na sua fase folk. E eu achei que as músicas, em alguns momentos, foram longas demais dentro do filme, o que acabou se tornando um tanto quanto cansativo. Mas é aquilo, né? Talvez pra quem gosta das músicas, pra quem é fã do cantor, seja uma das partes altas, porque realmente as cenas de música em si são muito legais. E eu destaco principalmente as cenas musicais da Joan Baez, que na minha percepção, foram as mais legais e as mais interessantes, né? E também destaco principalmente a performance dos atores que realmente cantaram essas músicas, né? Não foram músicas adaptadas, né? Eles se dedicaram aí pra dar a vida a essas pessoas que de fato existiram. Mas é um bom filme, né? No geral, eu acho que ele é um filme que ele consegue trazer
diversos pontos importantes dentro da carreira do cantor, né? Principalmente a sua importância para o cenário musical, a inovação que ele trouxe ali para dentro do folk e as mudanças e diversas outras questões ali dentro da música. E também acho que é um filme que consegue explorar bem a complexa personalidade do cantor. Mas acho que quem é fã mesmo do Bob Dylan vai acabar se divertindo muito mais do que eu, né? Mas é algo que acaba baixando um pouco a nota ali do filme. Mas assim, em parte eu saí um pouco decepcionada, porque eu esperava ter me surpreendido muito mais com a história, muito mais com o filme, né? Ele é um filme que, como eu falei, ele entrega exatamente o que você espera de um filme do Bob Dylan, um filme musical, um filme biográfico, assim, não que seja algo ruim, mas ao mesmo tempo também é algo que eu já vi várias outras vezes com vários outros cantores que eu acabei gostando mais por gostar mais das músicas daqueles artistas. Mas enfim, em relação ao Oscar, acho que o filme vem forte para a categoria de melhor ator agora com a vitória do Timothée Chalamet no SAG Awards, né? Vamos ver o que vai acontecer, temos uma semana aí muito importante até o Oscar, mas acho que com essa vitória dele dá para ter um pouco uma ideia talvez do que vai acontecer dia 2 de março. E em relação às outras indicações, não sei se o filme se garante em direção ou melhor filme e melhor atriz coadjuvante também acho muito difícil, assim como melhor ator coadjuvante, também acho que esses prêmios estão bem encaminhados, né, apesar de não amar os dois resultados, mas enfim, vamos ver o que vai acontecer. Mas bom, pra mim esse filme tem uma nota de 7.5 e ele tá disponível nos cinemas. Mas então foi isso, pessoal, se você gostou do vídeo não esquece de curtir, compartilhar e comentar o que você achou de Um Completo Desconhecido. Se você ainda não assistiu, quais são as suas expectativas e também deixar aqui nos comentários quais estatuetas você acha que esse filme vai levar pra casa no Oscar. Então foi isso e até o próximo vídeo.